Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui da Casa do Caminho. Quem fala aqui é Renata, né? Já estamos aqui há um tempinho fazendo esse trabalho. Nós estamos fazendo um estudo sequencial aí do livro Vinha de Luz. Hoje não é uma live, né? O estudo está sendo gravado. Não houve a possibilidade da gente transmitir ao vivo, mas o estudo está aqui para que vocês tenham todas as lições e consigam acompanhar o estudo do livro direitinho, tá bom? Então, hoje nós vamos ver o capítulo 59 do livro Vinha de Luz. Mas antes de começarmos os estudos, como é tradicionalmente aqui, nós vamos aos recadinhos, né? Então, o recadinho que a gente dá aqui antes do estudo é sobre a nossa Casa do Caminho. Hoje está sendo o último dia de atendimento presencial na nossa casa. Nós retornaremos com os atendimentos presenciais no dia 8 de janeiro, que é um domingo, tá? A partir do dia 8. Então, hoje é o último, vamos ficar paradinho aí no final de semana do Natal e do Ano Novo, mas as lives vão continuar, tá bom? Não sei se eu vou conseguir entrar todos os dias ao vivo, mas se não tiver aqui ao vivo no horário, vai ter gravadinho aqui a lição para vocês, tá bom? Recadinhos da nossa live aqui. A gente sempre pede na live para que vocês tenham aí uma garrafinha, um copinho com água, ou uma jarrinha com água, né? Para que a gente faça a fluidificação. Que é a fluidificação, né, pessoal? A gente pede para os amigos espirituais deixarem na nossa água os fluidos que a gente necessita, de cura, de calma, enfim, de revitalização. Então, é uma aguinha muito abençoada. Então, vocês peguem e separem aí a aguinha já agora no comecinho da live. A gente também pede que se tiver alguém doente, separe a água de quem está doente para facilitar para o plano espiritual colocar ali os fluidos específicos, tá? Mas se todos na casa estiverem bem, com a graça de Deus, pode colocar uma jarrona lá e compartilhar água com todos, tudo bem? Então, o recadinho da live é a água. Outro recadinho, pessoal, é que nós devemos colocar os nomes para as vibrações, tá? Os nomes para as vibrações podem ser colocados nos comentários desse vídeo, ou também pode ser colocado num papelzinho à parte, tá? E a gente pede aqui para você que está acompanhando o estudo, deixar um joinha. E se você não for colocar o nome aqui nas vibrações, né, por algum motivo não quiser colocar aqui nos comentários na internet, coloca no papelzinho à parte, mas não deixe de fazer um comentário aqui se gostou ou mandar um bom dia, para que a gente tenha bastante interação no nosso vídeo e o Facebook entenda como um vídeo bacana e distribua aí para mais pessoas, certo? Porque o nosso intuito de fazer esse trabalho pela internet é que os nossos estudos aí sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, avancem para a maior quantidade de pessoas possível, certo? Então, os recadinhos da live são esses. Eu convido vocês agora a fazermos uma prece para entrarmos aí no estudo da manhã de hoje. Então, vamos nesse momento elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos nossos mentores em particular, aos mentores espirituais na Casa do Caminho, Dr. José Maurício e toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que nos acompanha. Pedimos humildemente que eles nos auxiliem com o estudo dessa lição, que eles nos auxiliem com o entendimento da lição, mas que principalmente nos auxiliem a colocarmos em prática todos os ensinamentos que estamos recebendo. E assim, envolvidos em muito amor, vamos dar início a mais um estudo do livro Vinha de Luz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. É muito bom sempre começarmos com essa prece, que orar é muito bom, né? Na outra lição que a gente estudou, a gente viu que até Jesus orava, né? Jesus que já era um ser muito evoluído. Então quer dizer que a oração, ela é importante em todos os graus da vida, né? Desde o menos elevado até o mais elevado. Aliás, que é a oração que nos eleva, né? Então, cultivemos sempre o hábito de orar. E assim vamos começando a nossa lição. Então, a lição está aí no livro Vinha de Luz, a 59, e chama Política Divina, né? Esta lição é uma anotação de uma fala de Jesus feita pelo apóstolo Lucas, né? Lembrando que Lucas
foi um médico e ele, na verdade, foi um discípulo de Paulo. Então, tudo que Lucas escreveu sobre Jesus no Evangelho foram os testemunhos de Paulo. E os testemunhos de Paulo, Paulo também não andou ao lado de Jesus, né? Paulo, quando conheceu, quando se tornou um discípulo do Cristo, Cristo já havia sido crucificado. Então, Paulo recebeu a influência de quem? Né? A influência não, recebeu o ensinamento de quem? Das lições do Cristo? De Pedro, né? Então, olha só como a palavra de Jesus, ela vai transcendendo. E agora nós vamos receber na palavra de Jesus uns dos outros, somos todos discípulos do Cristo. E para sermos discípulos do Cristo, temos que ter o quê? Amor no coração, né? Muito bem. Então, essa fala de Jesus está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 27. Se vocês quiserem ir lá no Novo Testamento, vocês vão ver que vai ter essa escrita lá. Às vezes não está exatamente com a mesma palavra, mas vocês vão ver que é o mesmo significado. Porque depende da tradução da Bíblia que vocês vão usar, tá? Mas vai estar lá. E ele diz assim: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve Jesus. Este trecho do Evangelho é maravilhoso. Vale muito a pena ler, inclusive, o capítulo todo, né? E o Emmanuel, vamos ver o que o Emmanuel fala desse capítulo, né? Que ele está falando da política divina. A política, né, é essa ciência que cuida da sociedade como um todo. E Jesus, se não fosse as lições de Jesus, acho que nem estaríamos aqui no planeta Terra mais, viu, pessoal? Acho que já teríamos destruído todo esse planeta aqui. Graças à misericórdia de Deus, né, o divino Criador, ele permitiu que esse ser de luz, esse ser iluminadíssimo que é Jesus, viesse aqui no nosso planeta e nos deixasse essa lição tão valorosa do amor. E o Emmanuel vem reforçar essa lição e ele começa assim: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhes é prometido. Então, quer dizer assim, para nós cumprirmos a palavra de Deus, para ela fazer parte da nossa vida, nós não precisamos ter esse tipo de envolvimento. Não precisamos ter nenhuma patente, nenhum cargo, nada disso. Só precisamos ter o maior mandamento de todos, que é o amor no nosso coração. O governador da terra entre nós, para entender os objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Então, gente, o maior político do planeta Terra é o Mestre Jesus, né? Ele é o nosso governador, ele está sob o comando, ele está comandando, nós estamos sob o comando de Jesus, ele que comanda o nosso planeta, né? Então, Jesus, ele veio nos mostrar como seria a verdadeira política, que a gente ainda não sabe, né? Aliás, a gente sabe, mas a gente ainda não cumpre. A gente, sociedade, a gente, humanidade, né? Por quê? Infelizmente, a maioria das pessoas que nos governam, aqui encarnados, eles governam em interesse próprio, né? Muito pouco é governado em interesse do todo, do maior. Só que não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, quando veio aqui, ele nos mostrou o quê? Que ele estava a serviço de Deus, Criador, né? E que todos nós também deveríamos estar. Então ele fala aqui, ó, não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente no templo da verdade, da fé viva e da paz e do amor com Jesus, não ouvides plataformas do Evangelho Redentor.
Então, o que ele está falando aqui, né? Se Jesus tivesse nascido lá um juiz, Jesus tivesse nascido lá um governador, será que ele conseguiria, né? Ou será que seria efetivo? Será que nós acreditaríamos? Será que teria crédito todo o trabalho feito por Jesus? Então, a gente sabe que não, né? Que Deus, na sua perfeição, enviou Jesus da forma que deveria ser enviado, para dar o testemunho. Porque se ele tivesse dado um testemunho contrário do que ele deu, olha, pessoal, que o certo era o poder, que o certo era governar em interesse próprio. Se ele tivesse trago a verdade para uma minoria, nossa, como eu disse, eu, Renata, acredito que o mundo nem estaria mais em pé. Porque se com essa lição de amor, de humildade, lembrando, né, que no Evangelho nos é contado que Jesus lavou o pé dos seus discípulos, que Jesus sentava à mesa com qualquer classe social, que Jesus conversava e ensinava e trazia seus conhecimentos a qualquer um, né? Então, se não fosse por esses ensinamentos do Cristo, não tinha mais. Não tinha mais planeta Terra, não, viu? Que a gente já tinha destruído ele, com certeza. Mas, graças à divina bondade e à divina justiça de Deus, Criador, Jesus pôde vir até nós, Jesus pode vir até nós, né? Ele veio ali em carne e osso, deu um testemunho, mas agora ele vem em espírito, ele vem através das palavras do Evangelho, continua modificando a nossa vida, né? Então, o que ele fala assim? Se a gente acredita nisso, nesse amor de Deus, nesse testemunho de Jesus, nós devemos seguir o Evangelho. E como que a gente deve seguir o Evangelho? Olha o Emmanuel, o que ele vai dizer. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cesse o egoísmo da animalidade primitiva, né? A gente não precisa mais ser primitivo, já passou. O mandamento maior que Jesus deixou foi ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. O amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. Nós temos que ter isso claro na nossa mente, no nosso coração. Faze o bem aos que fazem o mal, faz o bem sem olhar a quem, né? Essa máxima aí a gente tem que ter muito guardada no nosso coração e temos que pôr em prática. Não, eu falei errado, viu? Falei que temos que colocar essa prática guardada no nosso coração, mas não é isso não. Nós devemos praticar isso. Não tem que estar guardado não, tem que estar aí exposto. Vamos praticar o bem sem olhar a quem. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Lembra que eu sempre falo aqui nas lives para vocês que as primeiras pessoas da nossa oração, que a gente deve pedir o bem-estar, a saúde, que Jesus toque no coração dela, quem são? Aqueles que chamamos de inimigos. Aqueles que se declaram nossos inimigos. Temos que cultivar o perdão. Nossa oração deve começar por eles, né? Por que começar a oração pelos nossos inimigos? Tudo que a gente começa, a gente está ali fervoroso, está animado. Então tem que ser para eles o nosso melhor, tá bom? Quando a gente conseguir praticar isso de verdade do fundo do nosso coração, o nosso planeta vai ser outro, viu? O planeta Terra vai ser o planeta aí de regeneração que a gente tanto sonha. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ore pela paz os que te ferem. Bendizem que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito, os dons da vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, trazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma a tempestade do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio de alento. Levanta os caídos. Se a muleta benfeitora que os arrastam sob as legiões morais, combate a ignorância, acendendo as lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes, sem críticas, sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Essa lição vem bem a calhar aí, né? Estamos entrando na semana do Natal. Vamos lembrar, né, que dia 25 a gente comemora o que? O nascimento do Cristo no nosso planeta. E que são essas lições que ele trouxe para nós. Não é a lição do domínio, nem do poder, nem da preguiça, nem
Jesus não veio aqui pregar, né, nada disso, nem do aproveitamento do outro, nem da falta de perdão, nada disso. As lições que Jesus trouxe são essas que a gente acabou de ler. Que tenhamos isso firme, né? Dia 25 nós vamos ter live também, viu? Mas a gente já está no clima do Natal, né? Já vamos lembrando o verdadeiro significado do Natal, né, turma? Que não é dar presente, é sim estar presente, né? Como diz nossos mentores espirituais. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? A gente não precisa, né? Jesus já há mais de 2000 anos já nos deixou essa lição. A gente não precisa esperar que ninguém nos dê o comando. A gente deve levantar e ir à luta, né? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas do Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos, né? A paz começa dentro de nós. Quando nós entendermos que a paz começa dentro de nós e começarmos que a paz, né, nasça daqui, do meu lar, de quem está em torno de mim, já é uma grande colaboração para um mundo melhor. Então, se cada um fizer a sua parte do amar e do perdoar, o mundo está salvo. Né? Não vamos esperar pelo outro, nem por políticos, nem por parentes, nem por ninguém do trabalho. Vamos começar a edificação dentro do nosso próprio coração, amando e perdoando, certo? Então, a lição de hoje é isso, que possamos sempre lembrar que o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento que Jesus nos deixou, certo? E nesse momento eu convido a todos a fazermos uma breve vibração. Vamos conectando os nossos pensamentos, o nosso coração e vamos emanando muito amor por todo o planeta Terra. Vamos vibrar amor e perdão por aqueles que se dizem nossos inimigos, por aqueles que consideram seus inimigos. Vamos vibrar amor, perdão. Vamos vibrar muito amor, muita saúde aos enfermos do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar amor e fortalecimento aos nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual e igualmente para os nossos irmãos que estão chegando no corpo físico, que recebam o nosso amor. Vamos vibrar muito amor pelos idosos, em especial por aqueles que estão em casas de repouso, em asilos, abandonados pelos familiares. Vamos vibrar pelas crianças, mas em especial por aquelas que estão na orfandade, que estão abandonadas pelas suas famílias, que não têm o lar, que não têm os pais, que recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelos jovens, em especial aqueles que estão perdidos no mundo das drogas, que estão encarcerados, que estão no caminho torto. Vamos vibrar muito amor. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão em condição de rua, sem um lar, sem uma família, sem um amparo. Vamos vibrar muito, muito, muito amor por todas as pessoas que sofrem neste momento, que estão depressivas, que não possuem uma mão amiga. Vamos vibrar muito amor. Vamos vibrar nesse momento amor, saúde, paz, fraternidade, harmonia, tudo o que necessita para todos os nomes apresentados na live da manhã de hoje. Que cada um receba a vibração que mais necessite e que Jesus permita e que tenha merecimento. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos trabalhadores do bem, pela nossa casa do caminho. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar pela nossa família, pelo nosso lar que nos acolhe. E vamos vibrar com a permissão do Cristo, por nós mesmos. Vamos vibrar amor e fortalecimento. Nesse momento que vibramos por nós mesmos, vamos rogando que a equipe espiritual, presente aqui conosco em nossos lares, possa nos aplicar um passe, nos trazendo alívio das dores, alívio das angústias,
que seja aliviado dos nossos ombros os fardos que carregamos, que através desse passe possamos ter maior clareza dos nossos pensamentos, possamos enxergar o caminho correto. Nesse momento também desse passe, vamos pedindo alívio ao nosso coração, que possamos sentir alegria, que possamos sentir o amor divino, que possamos ser melhores. Rogamos a equipe espiritual presente, que fluidifique a nossa água com aquilo que a gente esteja necessitando nesse momento. Seja um remédio para o alívio da dor, seja um calmante para o nosso coração, seja um fortalecedor, que seja colocado na nossa água neste momento, de acordo com aquilo que merecemos, Pai amado. E assim agradecemos a Jesus, a Deus Criador, Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, por essa oportunidade de estarmos aqui unidos pela internet, de estarmos tendo a oportunidade de termos acesso à doutrina espírita, de termos acesso ao Evangelho de Jesus, de termos acesso uns aos corações dos outros. Vamos rogando que a equipe espiritual nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas as lições recebidas na manhã de hoje. E é com muito amor que encerramos o estudo dessa manhã, rogando uma nova oportunidade de estarmos aqui novamente na continuação desses estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Ai, que delícia que é ter contato com o plano espiritual. Que delícia que é ter contato com essa lição maravilhosa de Jesus. Turma, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, por incentivarem este trabalho. Muito obrigada. Eu espero ter chegado no coração de vocês com essas palavras. Que ela seja aí a bússola do nosso caminho. Muito obrigada. Até a próxima. Que assim seja.